Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Como vocês viram no título do vídeo, hoje vamos falar de Kaiju no 8, e em especial da batalha mais épica que rolou até agora, envolvendo o vice-capitão Roshina. A luta em questão é contra o Kaiju 12, e é simplesmente um show de poder. Roshina, nesse ponto da história, já obteve uma arma criada a partir do Kaiju 10, e o mais impressionante, ele forma uma aliança temporária com esse Kaiju para enfrentar o Kaiju 12. O confronto que se segue é, sem dúvida, uma das batalhas mais espetaculares do mangá até aqui. Agora vamos entrar no resumo dessa batalha. Tudo começa com um combate corpo a corpo entre Roshina e o Kaiju 12, onde ambos liberam suas habilidades máximas. A luta é intensa, com cortes voando por todos os lados. Roshina, conhecido pela sua habilidade com cortes, começa a ser surpreendido, levando alguns golpes do Kaiju 12. O que se segue é uma troca de cortes cruzados entre eles, numa tentativa de se neutralizarem. Em paralelo, na base, a galera do quartel está observando o confronto, impressionada com o nível da luta, dizendo que nunca viram algo assim. Roshina, apesar de ser especialista em combater kaijus menores, percebe que está lidando com uma versão melhorada do Kaiju 10. Lembrando, o Kaiju 10, quando estava sendo usado para criar uma arma, já havia afirmado que ele era apenas um protótipo, e que sua versão final, o Kaiju 12, estava para aparecer. E aqui está ele, com força, velocidade e habilidade superior. A luta continua, e Roshina percebe que está enfrentando a versão aprimorada do Kaiju 10. Em um momento crítico, o Kaiju 12 posiciona a espada de Roshina para lançar um ataque direto, que ele consegue bloquear, mas a um custo. As espadas de Roshina são cortadas em pedaços devido ao poder avassalador do Kaiju 12. Antes de Roshina reagir, somos levados para um flashback. O mangá nos mostra um pouco mais sobre o passado de Roshina, com uma cena em sua casa. É ali que alguém comenta sobre o seu grande talento para as artes marciais, espadas e armas de fogo. Ele é descrito como sendo perfeito em tudo, mas sempre com a sombra de seu irmão mais velho, Soichiro, que é visto como o mais extraordinário da família Roshina. O irmão de Roshina, Soichiro, é o perfeito da família, e Roshina, em comparação, se via como uma simples imitação. Esse contraste entre os dois irmãos é algo que fica bem claro e serve como um paralelo interessante com os kaijus. O Kaiju 10 é o irmão imperfeito, enquanto o Kaiju 12 é o irmão perfeito. Agora voltamos para o combate, e a situação está crítica para Roshina. Ele perdeu suas espadas devido ao ataque do Kaiju 12, mas ele não desiste, e é aí que ele começa a refletir. Como você disse. Ao que observamos que o 10º Kaiju lhe responde, sim, não há dúvida, ele é o produto definitivo. Desta maneira, Roshina, ao se dar conta disso, menciona: de modo que nós somos a dupla defeituosa. Sem perder mais tempo, o combate continua. Aí vemos como o 10º grita: esquiva-se de Roshina, lançando um corte direto para ele. Apesar de parecer que o corte havia impactado Roshina, graças à sua capacidade, ele consegue esquivar-se, embora se demonstre que a potência do 12º Kaiju é uma loucura. Desta forma, Roshina, bastante sério, simplesmente diz: não podemos seguir perdendo terreno, temos que cortá-lo em pedaços, 10º, tanto que o 10º o contesta, dizendo: esse é o meu plano desde o princípio. Assim, algo a ressaltar da atitude do 10º é que, apesar de se encontrar diante de sua versão perfeita, em nenhum momento ele pensa na possibilidade de perder, mesmo sendo capaz de derrotar sua versão melhorada, o que sem dúvida é espetacular. Mas bem, Roshina também não vai se arrepender, já que rapidamente começa a entrar em contato com o quartel dizendo: Okonoji, lance o container 7, o que é rapidamente confirmado, observando como, em efeito, começaram a surgir vários containers que se dirigem diretamente para Roshina. A verdade é que isso me lembrou muito da cena de Iron Man com a Força Tática, onde ele enviou seus relatos. A verdade é que essa cena parece ótima. De qualquer forma, Roshina continua analisando sua situação, dizendo: 83%. Eu gostaria de evitar a Kotsushi, a técnica de uma única espada, já que é a especialidade do meu irmão, a técnica de espada estilo Roshina. Observando como, na verdade, os containers servem de armamento para Roshina. Neste caso, como mencionado, mudará o estilo de combate para lutar com uma única espada, algo no estilo samurai. A verdade é que Roshina fica muito god aqui. Desta forma, o 12º Kaiju simplesmente se surpreende, escolhendo esse estilo de luta, e o que naquele momento foi divulgado com um flashback onde Roshina estava conversando com Okonogi. Enquanto isso, Okonogi pergunta: você está trabalhando em uma nova arma? E Roshina responde: se o 9º foi testemunha da minha luta contra o 10º, provavelmente encontrará uma forma de contra-atacar minha forma de luta. Se sou incapaz de derrotá-lo com a arma do 10º e a espada dupla, então atacarei com uma só espada. Não posso permitir-me perder enquanto empunho uma espada. Ele registra seu irmão mais velho, o que é basicamente sua meta a seguir. Desta maneira, Okonoji começa a pensar dizendo: isso é para o vice-capitão, que não é muito bom com armas de fogo. A espada é seu maior forte e ele não perderá contra ninguém.
Desta forma, agora sim, finalmente voltamos ao combate, onde o 12º Kaiju se lança contra Roshina, que está bastante tranquilo, parado frente a ele, pronto para contra-atacar rapidamente. Desta forma, de repente, vemos uma cena completamente espetacular, já que Roshina libera sua espada para cortar um dos braços do Kaiju número 12, enquanto se nos diz é a prova absoluta de sua identidade. Ao que observamos que o 10º Kaiju lhe responde, sim, não há dúvida, ele é o produto definitivo. Desta maneira, Roshina, ao se dar conta disso, menciona, de modo que nós somos a dupla defeituosa. Sem perder mais tempo, o combate continua. A maneira como Roshina rapidamente começa a pensar como imaginava, ainda não tem uma imagem clara da técnica de uma só espada. Aí o 10º rapidamente lhe grita, não o deixe escapar, Roshina, observando como Esther se prepara para continuar com seus ataques enquanto Roshina diz, não faz falta que o digas. Observando que em efeito, parece que agora Roshina toma potência para lançar sua técnica número 2, Vórtice de Vento, com o qual é capaz de lançar um ataque de potência extrema, direto para o peito do 12º Kaiju, perfurando-o completamente em uma cena completamente brutal. Desta forma, na central, creem que finalmente conseguiram perfurar o núcleo do Kaiju. Lamentavelmente, Roshina se dá conta de que isso não é assim, pois menciona que o núcleo não está na mesma posição que o 10º. Estava claro que não o deixariam assim. Muito bem, daremos com ele, posicionando-se muito sério com os olhos abertos e pronto para atacar com sua técnica de uma espada, enquanto diz, o cortarei pedaço a pedaço até encontrá-lo. Dessa maneira, a batalha continua com uma superioridade avassaladora por parte de Roshina, já que, como menciona, o 12º não pode se adaptar a este novo estilo, observando como Roshina é capaz de cortar sua cabeça sem muito problema, mas percebe que o núcleo não está ali. Desta maneira, o 12º se regenera praticamente ao instante, pois Roshina continua com seus ataques consecutivos, cortando no abdômen uma e outra vez, também nas costas e finalmente no peito. Tudo isso é realizado com uma velocidade totalmente impressionante que não permite ao 12º Kaiju reagir. E finalmente Roshina consegue encontrar o núcleo. Dessa forma, quando Roshina se preparava para lançar o ataque final e destruir o núcleo, observamos que finalmente, após vários ataques, o 12º Kaiju bloqueou o ataque de Roshina. Enquanto isso, no centro, Okonogi se dá conta de que finalmente o 12º já aprendeu a contrarrestar seus ataques. Desta maneira, Roshina confirma que, ao parecer, o 12º tem um senso excepcional para a luta. Por isso, devido a sua espada ter sido destruída, ele rapidamente se dirige para outra, dizendo, nesse caso, tentarei combinar técnicas. Agora se ele lança uma combinação da técnica de espada do Tajo Aéreo com a técnica número 3 de assalto ritmo inverso, tentando que a variação entre seus ataques confunda o 12º Kaiju e possa causar dano. A princípio parecia que isso estava funcionando. Lamentavelmente, o 12º se adapta cada vez mais rápido, o que leva o 10º a confirmar que não se equivocou com Roshina, já que ele é muito forte. Além disso, Okonogi também confirma que Roshina lhe dá tudo em cada luta. Todo o esforço que o viu fazer, seguro que só é uma pequena fragmento. Ele não deixou de lutar e se tornar mais forte para enfrentar seu destino, já que o fez desde que era pequeno, passo a passo e com diligência. Além disso, Okonogi também confirma que Roshina lhe dá tudo em cada luta. Todo o esforço que o viu fazer, seguro que só é uma pequena parte, um fragmento. Ele não deixou de lutar e se tornar mais forte para enfrentar seu destino, já que o fez desde que era pequeno, passo a passo e com diligência. Dessa forma, voltando ao combate, podemos observar que graças à combinação de Roshina, ele pode continuar impactando os ataques. Lamentavelmente, o 12º se aproxima cada vez mais de atacar Roshina, de forma que neste momento se reconhece que estão totalmente igualados. Enquanto isso, Okonogi comenta que o tempo total de liberação de poder é de 13 minutos, o que significa que Roshina está perto de atingir o limite de uso de sua arma. Dessa maneira, é claro que Roshina tem que acabar com a batalha o mais rápido possível, começando até a atacar sem parar, uma e outra vez, enquanto se diz que ele não perderá em um duelo de espadas. Ele realiza mais uma vez uma combinação de ataques, agora Represalia e Tajo Oscuro. Lamentavelmente, no 10º dia, ele informa que atualmente Roshina tem uma brecha, e quando ele quer atacar com sua técnica número 6, observamos algo totalmente impressionante, e parece que finalmente o 12º Kaiju se adaptou completamente à sua técnica de combate, tomando a mesma postura que Roshina ao utilizar seu ataque de uma só espada. Isso deixa Roshina completamente paralisado, ciente de que parece que tudo terminou. Enquanto isso, ele começa a dizer: essa coisa, o que está fazendo? Não me jodas, isso não é um truque que se pode aprender observando e imitando. Apesar da situação, Roshina decide seguir atacando com seu plano. Lamentavelmente, nesse momento, ouve-se um grito desesperado do 10º Kaiju, dizendo:
Defende-se, Roshina! Dessa forma, vemos que, de fato, o 12º Kaiju tomou a vanguarda e é o primeiro a impactar o ataque contra Roshina, embora pareça que no último momento Roshina consiga bloquear o golpe. Mas isso apenas confirma que o 12º Kaiju se adaptou completamente à técnica de uma espada. Antes de observarmos o resultado desse combate, voltamos a um flashback que nos mostra como Soichiro está sendo derrotado por seu irmão. Soichiro menciona: "O deixamos aqui por hoje, Soichiro." Porém, o outro Soichiro se levanta e diz: "Não, outra vez, irmão." Soichiro então responde: "Não importa quantas vezes o fazemos, é inútil. Pratique mais e já voltaremos a tentar, idiota." Ao ouvir isso, o outro Soichiro se irrita muito, gritando: "Não me chame de idiota e não saia, covarde. Você é um idiota, irmão." Mas Soichiro simplesmente se afasta dizendo: "Tenho fome, vamos comer." Enquanto isso, o outro Soichiro grita: "Mas vale a pena não me perder de vista, porque eu sou melhor que você." Então voltamos à realidade, em que graças à advertência do 10º, apenas Roshina conseguiu se defender do ataque brutal do 12º Kaiju. Ao ver essa situação, Okonoji grita desesperadamente: "Vice-capitão!" Mas parece que Roshina está completamente derrubado enquanto diz: "Isso não é brincadeira, estou aperfeiçoando essas habilidades desesperadamente desde que era um menino. Não penso permitir que me vença imitando. Se for com espadas, pelo menos com espadas não penso perder." Lamentavelmente, no momento em que Roshina tentava se levantar, o 12º Kaiju não perdeu tempo esperando seus comentários e estava diretamente diante dele, pronto para dar o golpe final. Dessa forma, antes dos gritos desesperados de Okonogi, vemos que o fim de Roshina está muito próximo. Okonogi menciona que tudo o que o vice-capitão construiu durante toda a sua vida está sendo destruído. Nesse momento, vemos Roshina sendo atingido pelo corte iminente do 12º Kaiju, caindo ao chão praticamente derrotado. Roshina se dá conta de que, aparentemente, o corte o atingiu, ainda bastante atordoado pelo impacto. Enquanto isso, ele vê sua espada no ar e diz: "Ainda não, a espada ainda está lá, tenho que agarrá-la, tenho que empunhá-la." Lamentavelmente, nesse momento, Roshina percebe que, aparentemente, seu braço direito desapareceu completamente, o que significa que a batalha está perdida. Começamos a ver algumas memórias de Roshina em que ele menciona: "Se fosse meu irmão, teria mudado de tática, poderia ter vencido." Ele se lembra das pessoas que nunca confiaram nele, dizendo: "Renda-se, Soichiro. Você ou Sadia vão te matar algum dia." Enquanto Soichiro está se afundando na escuridão, diz: "Isso é, se eu me rendesse, tudo seria mais fácil. Eu me afundaria e finalmente seria livre. Mas por quê? Não consigo. Não quero abandonar. Não quero deixá-la ir. Minha espada, pelo menos, mas é inútil." Enquanto isso, vemos Roshina começando a cair na escuridão, completamente confuso com o que acabou de acontecer, praticamente rodeado pela morte. Ele está perdido em sua consciência até ser despertado por um golpe. Parece que o 10º Kaiju finalmente entrou em ação, dizendo: "O que acha? Te protegi, mas mais vale se levantar." Apesar de Roshina ter perdido uma extremidade, o que realmente perdeu foi sua cola, já que o 10º Kaiju conseguiu salvá-lo no último momento. Roshina se dá conta de que perdeu a consciência por um instante, mas que ainda tem seu braço direito. Ele pensa: "Isso foi apenas uma ilusão." Então Roshina finalmente percebe que o 10º Kaiju sacrificou sua cola para protegê-lo. O 10º Kaiju lhe diz: "Muito bem, Roshina. E agora? O que vamos fazer? O que diabos está acontecendo? Nos defendemos? Agora temos que atacar." Diante dessa emoção do 10º Kaiju, Roshina responde: "Desculpe, mas juntos temos uma habilidade que falta para superá-lo." O 10º Kaiju, completamente eufórico, responde: "Isso é o que importa. Temos um oponente tão forte à nossa frente, não é o melhor? Você também não quer se render, não? Eu sou o punho, e você é a espada, e assim será até morrermos. Vamos fazer o que mais gostamos." Enquanto observamos uma cena espetacular do 10º Kaiju se preparando para continuar a luta, vemos um pequeno Roshina, também começando a descobrir seus verdadeiros desejos de lutar. Então, o 10º Kaiju diz: "Vamos apreciar o combate." Essas palavras chegam profundamente a Roshina, que se pergunta: "Apreciar esse combate? Eu posso realmente apreciar isso?" Nesse momento, vemos que o 12º Kaiju não perde tempo e vai direto para a ação, sem flashbacks ou distrações, pronto para exterminá-lo. Mesmo com toda a potência do ataque, Roshina se esforça para se livrar dele. Enquanto isso, ele continua refletindo sobre as palavras do 10º Kaiju. Porque, mesmo perdendo tantas vezes, ele nunca deixou de empunhar a espada. Ele se lembra das batalhas contra seu irmão mais velho, em que, mesmo perdendo repetidamente, continuava se levantando. Ele também se recorda das pessoas que nunca confiaram nele e pensa: "Por mais que tentem me deter, nunca deixo de lutar." Lembrando de seus primeiros dias nos aviões, quando, apesar de tudo o que disseram, ele sempre seguiu em frente, Roshina começa a falar com o 10º Kaiju: "Eu só queria vencer meu irmão mais velho." Mas o 10º Kaiju responde: "Não é isso." E Roshina conclui: "Porque é o único que tenho a meu favor." Mas no 10º dia, ele disse que não. Ao que Roshina responde agora: "Eu tenho que cumprir com meu dever como subcapitão." No entanto, no 10º momento, ele menciona que não queria ser o genial. Neste momento, Roshina começa a relembrar as lutas contra seu irmão, como ele se divertia com cada uma delas. Finalmente, Roshina chega à conclusão óbvia. A razão pela qual ele luta é simplesmente para se divertir empunhando a espada.
Observamos como o 10º Kaiju começa a aumentar seu poder, enquanto confirmamos que, de fato, essa é a verdadeira motivação de Hoshina. Agora, o combate recomeça, e Hoshina consegue se esquivar de outro ataque do 12º Kaiju, enquanto o 10º Kaiju lhe diz não quer parar, não quer largar sua espada, porque se diverte com a luta. Neste momento, parece que Hoshina e o 10º Kaiju finalmente começaram a se entender. Vemos também um flashback no qual Hoshina se lembra de ter se levantado para lutar contra seu irmão mais uma vez. O combate continua, e a potência do 12º Kaiju é impressionante. No entanto, Hoshina já havia se adaptado e tomado outra espada. Um dado interessante aparece: 83% da força de vontade não pode aumentar o poder de liberação. Hoshina se pergunta: o que estou deixando passar? O que estou ignorando? Até que finalmente ele encontra a resposta dizendo: estou ignorando o óbvio, a raiz da nossa motivação. A motivação é lutar porque é divertido? Sério? Que mente tão simples, não é? No final parece que somos muito parecidos, 10º. Nesse momento vemos que Hoshina e o 10º Kaiju atingem todo o seu potencial, e o 10º Kaiju comenta: já te disse, tu e eu somos muito parecidos. Na central, Okonogi observa algo impressionante. Apesar de antes Hoshina não conseguir ultrapassar os 83%, agora seu poder está aumentando a uma velocidade inacreditável. Então Hoshina diz: ainda temos apenas 5 minutos. Com uma habilidade que se adaptará a nós, mesmo nesse estado, temos uma chance. Se falharmos, dessa vez morreremos. Você está pronto, 10º? Neste momento, fica claro que Hoshina alcançou 100% de conexão com o 10º Kaiju, o que é absolutamente impressionante. Em seguida, Hoshina se prepara para liberar o poder total criado a partir do 10º Kaiju. O cenário se torna épico, com a liberação de 100% de poder. Uma verdadeira loucura, tanto que na central ninguém entende o que está acontecendo. Hoshina diz: 10º, compartilhei contigo a estratégia, leia meus pensamentos. O 10º Kaiju responde: não está mal para um estirado como você. Deixa comigo. Nesse momento, o 12º Kaiju continua avançando em direção a ele. A batalha finalmente está chegando ao fim. O cenário é espetacular. Ambos os oponentes estão parados, frente a frente, com poses semelhantes, prontos para o ataque. Agora Hoshina e o 10º Kaiju se lançam ao ataque em uma cena absolutamente épica. Hoshina diz: temos que criar uma brecha, mesmo que seja uma fração de segundo, para destruir o núcleo. Finalmente, eles conseguem realizar um corte no 12º Kaiju, bem perto do núcleo. Hoshina se posiciona rapidamente atrás do 12º Kaiju e diz: precisamos de um movimento que supere suas expectativas. Em uma reviravolta surpreendente, Hoshina começa a copiar o estilo de Zoro, decidindo lutar com 3 espadas, algo completamente louco. A diferença é que Hoshina usará a cola do 10º Kaiju como a terceira espada, criando um estilo totalmente novo. A batalha entre Hoshina e o 12º Kaiju continua, com a vantagem agora para Hoshina, graças ao seu novo estilo. Ele surpreende o 12º Kaiju cortando-lhe um dos braços, para então continuar rapidamente cortando todas as extremidades em uma cena brutal e impressionante. No 10º dia, Hoshina afirmou que não, mas agora ele diz: porque tenho que cumprir meu dever como subcapitão. No entanto, no passado, ele já havia mencionado que não queria ser um gênio. Neste momento, ele se recorda das lutas com seu irmão e de como se divertia a cada uma delas. E finalmente, Hoshina chega à conclusão inevitável. A verdadeira razão pela qual luta é simplesmente porque gosta de brandir sua espada. Enquanto isso, vemos que o 10º Kaiju começa a aumentar seu poder e Hoshina confirma que, no fim das contas, essa sempre foi sua motivação. Voltamos ao combate. Hoshina mal consegue desviar dos ataques do 12º Kaiju e o 10º provoca: você não quer parar, não quer largar sua espada, porque está se divertindo. E naquele instante, ambos finalmente se entendem. Mais uma lembrança surge: Hoshina, ainda criança, se levantando para lutar contra seu irmão. De volta à batalha, o 12º Kaiju mostra sua força esmagadora, mas Hoshina já havia se reposicionado para pegar outra espada. E então, uma revelação. A força de vontade sozinha não pode elevar seu nível de liberação. Algo estava passando despercebido. Hoshina finalmente entende. Ele ignorava o óbvio, a raiz de sua motivação. Lutar é divertido? Simples assim? No final, ele e o 10º realmente se parecem. E enquanto Okonogi testemunha a cena, um fenômeno impressionante ocorre. O poder de Hoshina, antes travado em 83%, começa a subir rapidamente. Mas só temos 5 minutos. Uma habilidade que se adapta a nós, mesmo nesse estado. Temos uma chance, se falharmos, morreremos desta vez. Hoshina se vira para o 10º. Está pronto? E a resposta vem sem hesitação. Sempre. Hoshina então proclama: arma criada a partir do 10º Kaiju, liberação total de poder. O cenário explode em energia e o quartel sequer consegue entender o que está acontecendo. Agora a luta chega ao seu clímax. Hoshina diz: 10º, você conhece a estratégia. Leia meus pensamentos. O Kaiju sorri. Ora, não está nada mal para um cara certinho como você. Deixa comigo. O 12º Kaiju avança. Hoshina repete: se falharmos, morreremos, então vamos nos divertir. Vitória ou morte. A batalha está prestes a ser decidida. Hoshina e o 12º Kaiju investem um contra o outro em uma cena épica.
Ele sabe que precisa criar uma brecha, mesmo que seja por uma fração de segundo, para atingir o núcleo. E então, algo inesperado acontece. Roshina decide empunhar 3 espadas, usando a cauda do 10º como uma delas. O combate se intensifica. Com seu novo estilo, Roshina toma o inimigo de surpresa, cortando um dos braços do Kaiju antes de continuar a despedaçá-lo. Cortes rápidos, precisos e brutais, mas ainda não é o suficiente. Roshina então usa sua técnica de 3 espadas para expor o núcleo. Okonogi, no entanto, alerta. Isso não vai funcionar. Ele se adapta rápido demais. Mas Roshina tinha um plano. Ele apenas usou essa técnica para revelar o núcleo. Agora precisava de um golpe final. O momento chega. Roshina anuncia. Técnica número 7. Todos ficam em choque, pois essa técnica nunca existiu. Era apenas um conceito, uma teoria. Mas, com a liberação total e a arma do 10º Kaiju, posso torná-la realidade. 12 ataques em hipervelocidade. Roshina concentra tudo em um único ponto. Técnica de espada de Roshina. Corte dos 12 golpes certeiros. O último ataque está prestes a destruir o núcleo, mas algo inesperado acontece. Seu golpe final atinge a cauda do 12º Kaiju. O plano falhou, o silêncio toma conta. Okonogi está sem palavras. Não pode ser. Depois de tudo isso, ele não conseguiu, então Roshina sorri. Eu ganhei. O 12º Kaiju está imóvel. Algo incrível acontece. A cauda de Roshina desaparece. O plano foi um sucesso. Roshina utilizou a cauda do 10º Kaiju para atacar através da espada do 12º, perfurando seu núcleo sem que ele percebesse. Uma estratégia brilhante. O 12º Kaiju ainda tenta se levantar. Ele também apreciou essa luta, mas sua derrota já estava selada. Mesmo com o núcleo destruído, seu espírito de luta permanece. Mas, inevitavelmente, ele cai diante de Roshina. Roshina se aproxima e declara: Kaiju 12, mesmo sendo meu inimigo, você conquistou meu respeito. E então, Roshina desaba. Okonogi confirma. Os sinais vitais do inimigo desapareceram. O subcapitão Roshina derrotou o 12º Kaiju. A notícia se espalha, e o campo de batalha explode em comemoração. E assim, a luta chega ao fim. Uma das batalhas mais incríveis de Kaiju no 8. Se gostaram desse resumo, fiquem ligados, porque ainda há muitas batalhas épicas para trazer.